Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live para enriquecer vocês com conhecimento. Hoje uma live especial, uma live sobre IPOs, para falar de IPOs, falar o que eu penso, o que eu imagino sobre IPOs. E para isso eu vou receber uma convidada especial. E muita gente me pergunta sobre IPOs. Vocês vivem me perguntando sobre IPOs. Então a gente resolveu fazer essa live. Eu e a Gi, que é uma ex-aluna minha, também analista CNPI, a gente vai falar sobre IPOs para matar a curiosidade de vocês. Vocês vivem me perguntando, mas IPO vale a pena? E aí eu vou explicar primeiro o que é IPO, óbvio, tá? Enquanto vocês estão chegando, deixa eu ver se a Gi já está por aqui. Enquanto vocês chegam, fica todo mundo. Deixa eu pegar o... Deixa eu ver... Isso aí, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Boa noite, família presente, sempre presente. Deixa... Catálogo, Porto tá por aí, Minimira também. Especialista em imposto de renda. Deixa eu ver. Já chamei a Gi, lá do Ticker de Investidor. Saudações rubro-negras, Adriano. Boa noite, galera. E aí a gente vai falar sobre IPO. O que é o IPO? É o Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial. É a primeira vez que a empresa vai para a Bolsa de Valores. Qual o objetivo de uma empresa ir para a Bolsa de Valores? O objetivo é capitalizar, ou seja, captar dinheiro para poder fazer alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Que coisa que ela quer fazer com o dinheiro que ela vai captar? E esse movimento de ir para a Bolsa de Valores e captar dinheiro é o que a gente chama de mercado de capitais. A Bolsa de Valores é o mercado de capitais, porque é o mercado de captação de recursos. E aí você vai captar os recursos para investir, para fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Isso aí é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque se a empresa vai investir nos seus ativos, no seu, sei lá, no maquinário, no seu desenvolvimento, é bacana. Mas alguns outros IPOs eu não acho tão bacana porque não vai ter investimento. Por exemplo, a Caixa Seguridade fez o IPO. A Caixa Econômica só queria se desfazer da posição dela e botar dinheiro no próprio bolso. O dinheiro não foi, em momento algum, para a empresa, para a Caixa Seguridade. Então foi só a Caixa Econômica botando dinheiro no bolso. Esse tipo de IPO eu não gosto, tá? Porque não está privilegiando o crescimento da empresa. Isso aí é muito importante que a gente faça uma análise. Deixa eu ver aqui. Não tô. Deixa eu ver aqui. Se agir, já aparece por aqui. Convidei a Gi, vamos ver se ela consegue entrar. E aí o dinheiro não vai para a empresa, vai para o sócio lá, para quem está vendendo. Eu não acho interessante esse tipo de IPO. Então, a gente precisa fazer uma análise de como é o IPO para entender se vale a pena. Isso é a primeira análise, uma análise superficial. A primeira coisa que a gente tem que ver é justamente essa questão. Olha lá aí. Olha quem chegou. Olha ela aí. Olha ela. Olha, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso, que entrei no outro perfil, aquelas coisas. Mas estamos aqui. Mas estava te ouvindo falar do IPO da Caixa Seguridade. Que bom. A Gi foi minha aluna na turma 2, se não me falha a memória, de mentoria ano passado. Depois me ajudou na turma 3 com os alunos.
minha ex-aluna é analista CNPI. Isso é importante que seja dito, né? Porque a gente está no mercado onde a rede social ela é tão relevante, tão importante no educacional, só que tem muita gente falando muita coisa por aí e a maioria nem poderia, porque não são analistas CNPI. Então, é importante que seja dito que somos analistas CNPI, a Gi é fera, e fez um estudo sobre IPO, estava vendo os últimos IPOs, os resultados, e vai comentar sobre isso com a gente. Mas eu estava falando justamente, né, do que esperar no IPO, né? Porque acho que antes do IPO a gente tem que entender o que vai acontecer no IPO. O prospecto da emissão ele é extremamente importante para a gente analisar. Não é, Agir? Boa noite pessoal, família, né? Tudo bem? Obrigada aí pelo tempo para a gente conversar um pouquinho sobre o IPO, né? Pelo convite que tu me fez, Mira. E, na realidade, até para me apresentar, porque alguns talvez não me conheçam, principalmente dessa tua nova leva do minha carteira número 1, né, que já vai ter turma 2. Eu sou Giovana Della Páscoa, eu invisto há mais de 10 anos, né, sempre trilhei aí meu caminho na renda variável, mas muito focado em fundos imobiliários. E aí, a partir de 2018, eu comecei a estudar, encontrei o Mira, assim como muitos de vocês, e aí fui fazer a mentoria turma 2. Depois fizemos toda a mentoria e aí continuei apoiando ele na turma 3 e me estimulei para ser analista CNPI. Mas meu caminho profissional não é o mercado financeiro, diferente do Mira, né? Eu sou uma curiosa, uma estudiosa, tanto é que eu comentei com ele do estudo que eu fiz de IPOs, e eu gosto disso, né? Eu acho que é importante, e o CNPI veio como consequência, assim como muitos dos teus alunos, né, Mira? Tu traz isso. Eu acho que numa outra live eu vi tu comentando que o grupo já tem mais de 10, né? Analistas CNPI, isso demonstra a qualidade do ensino e o interesse das pessoas, né? Então, por isso que hoje a gente pode tranquilamente falar de IPOs, que para nós isso é muito tranquilo, haja visto todo o estudo que a gente tem. Ah, sim. Assim, somos, acho que acho que uns 30 CNPI já, dos Já? ex-alunos. Eu acho que já somos uns 30. Não? Somos porque eu me incluo, né? Eu queria mandar um abraço, um beijo para Manu do Monte, que eu vi ela aqui no chat. Manu, Mandou. você não sabe quantas vezes eu assisti Chiquititas com a minha filha. Você não tem ideia, tá? Fico muito feliz de ver você aqui no chat, Manu. Manuela do Só, Monte. Ela só o fez a Carol em investimento, Chiquititas. só o investimento e as redes sociais te permitem isso, né? De tu Ah, trazer essa proximidade, né? depois eu vou falar para minha filha que a Manu estava aqui no chat, ela vai ficar louca. Quantas vezes eu vi a Carol, o Júnior lá, Chiquititas? Eu acho que eu vi Chiquititas umas 50 milhões de vezes. Até hoje minha filha assiste Chiquititas. Mas É, somos muitos CNPIs e outros estão surgindo. Eu acho que esse é um legado que eu deixo que eu acho muito importante. Inclusive, eu estava gravando um podcast hoje com a Renata, que também é analista CNPI, ex-aluna, mãe, mulher, tem filho. Assim, é um caminho possível. Eu acho que isso é importante que seja dito para todo mundo que é um caminho possível. E é aquela, aí, é aquela história, né, Mira, que eu gosto de dizer, né? É o horas bunda cadeira, né? E depois te traz isso para a tela, né? Se tu quer ser um analista técnico, depois para os livros, para analisar balanço, enfim, se tu quer ser um analista fundamentalista. Mas tu precisa te doar e te dedicar aí, pelo menos um período, para que tu estude e te aprofunde, né? Não tem como, a gente é esposa, a gente é filha, eu no meu caso não sou mãe também, mas eu tenho minha carreira, quer dizer, todo mundo tem seus compromissos e coloca isso como um adicional dentro da dinâmica do nosso dia a dia. sim, com certeza. Mas, como a gente estava falando de IPO, Vamos lá. você gosta de IPO? O que você acha? Você me responde, depois eu digo o que eu acho do IPO. Tá, eu estou achando o seguinte, né? Particularmente eu não gosto, tá? Porque por vezes, né, eu fico meio no escuro.
pelos números das empresas. E tem uma coisa que me incomoda muito, que é o que tu estava citando da Caixa Seguridade. Para mim, o IPO, para eu entrar, ele tem que ser investimento no negócio, não nos sócios, né? Então, ou voltar para quem teve o primeiro investimento lá. Então, eu entrei num IPO, que foi esse ano, acho que foi Espaço Laser, né? Depois a gente vai ver. E foi a única que eu entrei, propriamente dito assim, e não adianta, porque para pequeno investidor, tu vai lá, tu coloca 30 mil, 40, 50, 100 mil, e tu vai pegar, se é um IPO de modinha, tu vai pegar 60, 100 ações, 120. Quer dizer, na realidade, eu coloco aquilo que eu quero pegar, e IPOs, por vezes, os modinhas não nos permitem pegar o que é do meu interesse, por exemplo. Então, eu comecei a ver muito isso, e eu disse, não, eu acho que a minha praia é analisar melhor o que já está no mercado, entender melhor, porque o IPO nem sempre a gente tem os números fidedignos daquele balanço aberto propriamente dito. Essa é a minha sensação. Mas não me impede, olha que interessante, mas não me impediu de eu estudar. Entendeu o que aconteceu com os IPOs, e tem IPOs belíssimos, Mira, tem números assim, tu diz, por que tu não te agarrou nesse papel e manteve desde o IPO, né? Então, daqui a pouco todo mundo está entrando para flipar, ou só para aquele momento de êxtase da abertura de capital propriamente dito, colocando o lucro no bolso, mas daqui a pouco o lucro no bolso realmente é segurar o papel. Agora tu comenta o que tu acha de IPO também. Eu não gosto de IPO. Por que eu não gosto de IPO? Não é assim, o IPO é ruim? Não necessariamente, mas o que acontece? Eu vivi esse IPO, eu vim para São Paulo com a promessa que eu ia ficar rico no IPO, ia participar do IPO, e aí todo mundo ia ganhar dinheiro, e eu ia ficar rico, ganhar milhões, e aí eu conheço o IPO de um outro lado, né? Não só do lado do investidor, mas do lado de quem estava numa empresa que ia fazer IPO. E o IPO, ele acontece em que momento? No momento em que o mercado está eufórico para comprar as ações. Por quê? Porque a empresa quer captar o maior volume de dinheiro possível, seja para os sócios, vendendo a sua participação, ou a própria empresa vendendo as suas ações. E aí eu tenho uma oferta primária, se a empresa está vendendo as suas ações, ou uma oferta secundária, se são os sócios que estão vendendo as suas ações. E aí, beleza. Só acontece nessa conjuntura. Então, a empresa só vai fazer um IPO quando existem o que a gente chama de condições de mercado. O que são as condições de mercado? O povo está louco, está comprando qualquer coisa, está pagando caro, esse é o momento de fazer o IPO. Porque aí a gente bota lá bastante dinheiro no bolso. É isso que acontece. E aí, as empresas procuram esses momentos que, às vezes, são de irracionalidade. Porque assim fica mais barato, fica mais recurso para eles conseguem precificar e botar mais dinheiro no bolso. Então, obviamente, o IPO sempre vai ser no momento em que eles conseguem botar mais dinheiro, ou seja, vai estar caro. Ou, de repente, a empresa apresenta resultados, e aí, peraí, ela apresentou um monte de resultados depois do IPO, e o preço subiu, ou simplesmente o preço subiu pela expectativa das pessoas, nossa, quero entrar, e aí elas compram, o preço continua subindo, e de repente depois até cai. Você vai mostrar aí os resultados de períodos, o que aconteceu com a IPO, e a gente vai ver que tiveram IPOs bem-sucedidos e outros que não foram bem-sucedidos. Então, tem que saber muito bem o que está escolhendo. De uma maneira geral, eu prefiro não entrar no IPO. E aí, acho que vale a pena uma separação assim, muito clara, a gente tem que deixar muito claro, porque existem técnicas. Uma coisa, e é o que a gente está falando, é investir na empresa e entrar no investimento, na tese de investimento, através do IPO. Isso é uma coisa. Comprei a empresa porque eu acreditei nos seus lucros, os lucros são consistentes, são interessantes, pretendo manter essa empresa. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a técnica chamada flipagem. Flipagem é outra coisa. Aí você não está preocupado com a qualidade da empresa, você só está preocupado se o mercado vai comprar muito. Por quê? Se o mercado vai comprar muito? Porque a empresa faz a oferta. Eu vou disponibilizar 1 milhão de ações no IPO. E aí tem uma demanda 5 vezes maior. O mercado está querendo 5 milhões. E ela só tem 1 milhão. Isso significa que ela vai ser precificada num preço
acima, geralmente, de repente no máximo da faixa ou acima da média, e que provavelmente, lá no primeiro dia de negociações, ela pode abrir um valor alto. A galera que quer flipar e está preocupada apenas com isso aí, ela vai ver a aderência, se existe muita procura, que é o que eu acredito que vai acontecer com o IPO da Raizen. Todo mundo está falando, vocês estão me perguntando, daqui a pouco vou falar o que eu acho, se está caro ou se está barato, o que eu acho que vai acontecer com o IPO da Raizen. Eu acho que vai ser igual ao IPO da Redditor, também uma empresa gigantesca, rateio monstruoso, quem entrou levou um tico que eu fiz live no IPO de Redditor e eu falei, galera, eu acho que não vale a pena vender, guarda de recordação, porque cada um levou tão pouco no rateio, porque eu falei, não vai nem fazer diferença no bolso de ninguém, então guarda de recordação, quase que se desse emoldurava e pendurava na parede. Então, os IPOs eles acontecem nesse momento e aí a gente tem que pensar, vou flipar, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com qualidade da empresa, você vai enxergar apenas a aderência, e aí se é uma grande empresa, todo mundo está falando, tende a ter uma aderência bem grande, e aí você pode ganhar algum dinheiro na flipagem. Isso é uma coisa. A outra coisa é, de fato, a tese de investimento de longo prazo, pensando na qualidade da empresa. E aí a qualidade da empresa vai se provar. Ela captou recursos para botar no caixa e reinvestir nos seus ativos, nas suas fábricas, aumentar a sua capacidade produtiva. Se ela de fato vai fazer isso, então ela tende a dar retornos melhores no médio e longo prazo e isso tende a reprecificar o valor das ações e o mercado pagar por esse crescimento. Ou não, então está tudo ligado no movimento da empresa. Mas, Gi, conta pra gente aí o que aconteceu com os IPOs, desses estudos que você fez. Olha, é bacana a gente ter a mesma opinião quanto a isso, né? E a especulação me incomoda na especulação esse rateio, entendeu, do IPO. Isso me incomoda também, bem como tu disse. Mas vamos lá, vamos começar com as coisas ruins, né? Ou melhor, os IPOs que não foram tão positivos para o investidor, tá? Em relação a 2020. No ano de 2020 tiveram 28 IPOs, tá? E quem é que performou pior? Isso é interessante porque eu também fiz uma correlação com os setores que melhor ou pior performaram, tá? Então, assim, falando de uma maneira geral, desde o Covid até... eu peguei o primeiro semestre de 2021, tá? Então, eu peguei do início do Covid até o primeiro semestre de 2021. Os melhores setores que performaram foi o materiais básicos, né, que entra todas as commodities, exceção da Petro, então entra Suzano, Vale, Klabin, as exportadoras. Então, esse setor foi ele que tocou a bolsa. E ele tocou a bolsa representa também, por vezes, alguns IPOs que deram mais certo do que outros, né? E a gente vai entender que o pior índice, né? Porque eu comparei com os índices setoriais. O índice imobiliário foi o que pior performou em relação ao IBOV. Então, o índice imobiliário ele chegou a cair 28%. Então, isso nos mostra o quê? Que das 5 piores IPOs de 2020, 4 têm a ver com o setor imobiliário. Eu vou te citar aqui, ó, a Moura Engenharia, a Mitre, a Plano e a Melnick foram os dos 5, só tiveram aí no meio a Demil Varejo, aquela farmacêutica. Essas foram as piores IPOs de 2020, sendo que a Moura foi a pior com menos 50. Então, quer dizer assim, ó, do início do IPO, ela teve o IPO em 12 de fevereiro de 2020. Isso dá 500 dias corridos. Tá? Mais ou menos para se ter uma ideia, porque depois a gente pode comparar com a Melhor, que também teve 500 dias. Então, a gente está comparando praticamente a mesma quantidade de pregões, né? Mas a Moura, assim, quer dizer, tu investiu no IPO, tu perdeu 50% do teu capital com o fechamento do primeiro semestre. E aí a gente vê, então, que esse setor não se desempenhou tão bem, e justifica, todo o IMOB, ele não foi bem em relação ao início do Covid. Por outro lado, eu vou fazer os destaques, e inclusive uma das que se destacaram
com a IPO em 2020, tu fez recentemente com a Renata a live, né? Que é a Ambipar. Então ela teve desde o seu IPO 85% de valorização. Isso que ela junto com a Aeris, né? Então elas ficaram ali no 5º lugar. Só que o primeiro lugar disparado foi a Localweb. Então a Localweb teve simplesmente 443% de valorização desde o primeiro dia, que faz 500, quando eu fechei o primeiro semestre, fazia 513 dias. Então, tu pega a valorização da Localweb de 443 com a desvalorização de 50 da Moura, tu percebe, mais ou menos no mesmo período foi o IPO, e tu diz assim, como assim? Né? Mas aí tu começa a analisar a economia, a empresa, os indicadores, quem performou, exatamente, quem performou melhor, quem não performou, a Selic, porque a Selic também tem a influência aí, principalmente nas construtoras e tal. Então nós tivemos, olha que interessante, Miriam, nós tivemos Localweb com 443, na sequência nós tivemos Cash, foi velha Melius, né, com 412. Só que note que a Melius tem simplesmente a metade dos dias dias corridos de diferença. Então, ela tem 240 para 513 da Localweb. Então, se tu for parar para pensar, a Melius teve um IPO infinitamente melhor que a Localweb. Mas olha os números que nós estamos falando. Então, essas duas se destacaram, foram expoentes em relação ao terceiro colocado, que veio a Sequoia, né, que é aquela de transportes e tal, que teve 135%. E aí tu entra na 3R Petróleo, e daí tu pega a Aeris e a Ambipar. Então, para 2020, Localweb disparado, nadando de braçada com a Melius em segundo lugar, aí para a gente ver o que está puxando, né? Se bem que nós temos que pensar que ambas estão dentro do setor de tecnologia, né? Nós temos que pensar nisso também. Ambas estão no setor de tecnologia, embora me parece, por vezes, que a Melius ainda está procurando se ela vai ir para o lado financeiro, se ela vai ficar na tecnologia. Ela vai mais para o lado financeiro, ela comprou um banco já, e ela está se transformando aí em uma ferramenta mais financeira, essa questão de cashback e pontuação, cashback, essas coisas todas vão ser mais secundário, isso vai ficar mais como marketing do que, de fato, os serviços que ela quer fazer. E isso aí tem muito a ver com o que a gente estava falando no início. O que a empresa faz com o dinheiro que ela recebe no IPO? A Melius usou de forma inteligente e isso potencializou o crescimento da empresa. Por isso que ela se valorizou tanto. A Localweb, para mim, foi sorte. A Localweb é ruim? Não, longe disso. Mas, assim, teve uma crise do Covid, todo mundo foi obrigado a fazer tudo online, que era um serviço que ela presta. Então, a demanda pelo que ela faz, que é a essência, que é o core business da empresa, explodiu, assim, absurdamente. E aí ela foi levada nesse movimento, né? Eu acho que ela poderia, mas não tanto, né, se não tivesse Covid. Então, ela abriu capital um mês antes do Covid. Então, quer dizer, foi time perfeito para a empresa, porque ela realmente destoou, né, das demais, e precisa também ter sorte, né, Mira, nesse momento. Mas eu corroboro com a tua opinião de que, se não fosse o Covid, ela não ia ter essa dimensão toda que ela teve. Eu aposto que se ela não tivesse aberto capital e a demanda tivesse explodido, os sócios iam segurar, ia fazer um pouco depois, ia conseguir captar muito, muito, muito mais dinheiro. O mercado ia comprar o IPO dela por valores muito mais altos por conta dessa explosão de demanda de tecnologia. Então, eles mesmos fizeram porque ninguém tinha como prever o Covid, né? Era impossível. Mas se tivesse, não, vai acontecer, com certeza eles teriam segurado, porque iam receber muito mais grana, porque a demanda explodiu absurdamente. Tu sabe que ontem eu fiz um vídeo comparando as 4 empresas de tecnologia, né? Então nós temos a Sync, a TOTUS, a Localweb e a Neogrid. A Localweb já do seu topo histórico já caiu em torno de 25%, né? Então ela já está naquele processo de correção, respiro, né? Mas essa empresa que, diante de todas elas,
foi de disparado a que mais se destacou. Então, a TOTS também podia se destacar, também podia, mas não conseguiu. Né? A Lynx, eu acho que fechou capital, porque antes a gente tinha, eu acho que a Lynx também no mercado, ou ela foi comprada, eu já não me perdi na história a gente às vezes se perde, né? Na história São da muitos Lynx. ativos, né? Ainda mais com essa quantidade de IPO, a gente está aumentando muito a quantidade de ativos na Bolsa. Cada vez fica mais difícil de acompanhar todas as empresas. Eu fiz a relação aqui agora do que teve semana passada, essa semana e o que vai ter. Nós estamos falando aí de mais de 10 IPOs. É uma coisa assim, tipo, a gente não vê isso, né? São fases e são levas, né? A gente começou a investir numa época que assim, vai ter um IPO esse ano. Caramba, nossa, vai ter um IPO esse ano. Vão ter 2 IPOs. Agora a gente tem 10 na semana. Foi caramba. Isso é bom, é evolução do mercado. A quantidade de pedido na CVM, tu entra lá, porque eu fiz tudo isso a partir do próprio site da CVM para começar a analisar. Nossa, os números são assim, e aí a IPO de tudo, né? Daí tu começa a analisar todas as possibilidades que tem. Quer dizer, nós estamos vivendo, nós que já investimos bastante tempo, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? De oportunidades. E aí a gente se perde nessa tipo, pô, como assim? Cadê a Lynx? Que antigamente estava na bolsa e não está mais. Mas a Amélios, desculpa, a Local Web disparado foi a queridinha de 2020. Eu acho que a gente pode conversar. O que tu acha que... tu viu o material, né? Mas a de 2021, quem puxou? Né? Foi até uma empresa que para mim foi surpreendente, porque foi a Vamo. A Vamo puxou os IPOs, né, de 2021 com uma alta de 137%. Eu particularmente não esperava por isso. Aí depois entrou a Alied de tecnologia, ALLD3, para te ver. E depois nós tivemos uma queridinha, que é a Intelbras. Né? Lembra do IPO aí? Foi em março? Não, fevereiro. O IPO da Intelbras, todo mundo queria entrar e tal. Intelbras teve 78% de valorização. Depois nós tivemos a Boa Safra, que obviamente tinha que ter alguém aí representando o setor agro com mais de 50%, né? Então, para te ver o que puxou, né? Então, transporte, tecnologia e o agro puxaram os de 2021. E quem é que veio para trás? Aí nós vamos falar de quem? Banco, varejo, porque também foi muito comentado o Banco Modal, né? O Banco Modal, desde o IPO, Mira, ele caiu 7%. Tu vai dizer, Giovana, só 7%. Mas 7% em 2 meses. Entendeu? Quando todo mundo está indo. 7% porque recuperou, né? Porque tinha caído bem mais, né? Bem mais. Caído acho que 20% ou 30%, e aí deu uma recuperada. Mas tu sabe qual foi o terceiro pior setor dos índices aí desde o início do Covid? Foi o setor financeiro. Então nós tivemos o setor imobiliário, o IFIX, né, o de fundos imobiliários em segundo, e o terceiro foi o setor financeiro. Então, não anda o setor. Ele vai dar uma respirada, tá? Nós estamos assim, né? Então, nós passamos isso. E o Banco Modal representa isso também. Então, os piores foi a Westin, aquela Oceanpac, Serviços Marítimos, a Mobile, que é do varejo, aquela de móveis online, o Banco Modal, e HBR Empreendimentos Imobiliários. Então, essas foram as que pior performaram no ano de 2021, sendo que a Vamos aí com 137% em 4, 5 meses, 150 dias. Então, quer dizer, performou muito bem. E aí a gente consegue comparar, por exemplo, a Vamos, a gente já está aí no segundo semestre de 2021, ela performou 100 e poucos %. Só que a Local Web ano passado foi mais de 1000%. A Vamos vai performar 1000% esse ano? Não vejo motivos para isso. E aí a gente tem que pensar nos ciclos. Ano passado foi um ciclo completamente diferente desse ano. A gente tem movimentos interessantes no IPO? Tem, mas eu acho que a gente não deve esperar movimentos como a gente teve no ano passado, porque estava todo mundo desesperado, o mundo vai acabar. E, peraí, o mundo não vai acabar, tem um monte de setor bombando, como foi o de setor de tecnologia. E aí
isso deu um levante. Banco está apanhando, o setor financeiro apanhando, normal, aumento na inadimplência, risco com a inadimplência, medo da inadimplência, Banco Central mandando reduzir distribuição de dividendos do setor financeiro para conseguir fazer frente aí à inadimplência. Então, porque o serviço essencial de um banco é a intermediação, né? Ele pega o dinheiro do investidor e empresta ao tomador. Esse é o clássico que todo banco faz. É para isso que ele serve, né? Para você ter alguém no meio do caminho entre o tomador e o poupador para dar a garantia, ter o FGC, ter tudo isso. Sem o banco no meio, aí são esses serviços aí, peer-to-peer lending, que você pega dinheiro emprestado, empresta dinheiro diretamente sem nenhum tipo de garantia. Mas esses riscos das instituições financeiras, eles ficam claros durante a pandemia, são agravados, e não dá para querer que o banco vai explodir. Inclusive, explodir de subir, que eu digo, né? Não explodir de acabar. De acabar. Mas, inclusive, a gente está no momento em que os bancos ainda estão muito fragilizados. Eu digo nem fragilizados, mas os preços muito baixos. E eu tenho falado no giro de mercado, no Boletim Fox, toda a minha aparição pública eu tenho falado disso. Eu vejo oportunidade nos bancos. Se a gente olhar a PL de algumas instituições, que é o preço sobre lucro, né, estão muito, muito baixos. Isso é uma outra coisa, e daqui a pouco, quando a gente estiver falando de raiz, eu vou falar também, que a gente tem que pensar o lucro, quanto você está pagando sobre o lucro que aquela instituição é capaz de dar. E a gente tem melhores oportunidades hoje, pensando em longo prazo, em instituições que já existem do que em empresas que vão entrar na Bolsa. Eu acho que a gente tem oportunidades melhores no que já existe. Eu acho que essa tua frase final foi matadora, né? Eu estava vendo o Banco do Brasil, né? Então estava vendo alguns múltiplos deles. Para mim é uma belíssima oportunidade dentro do setor financeiro se tu for estudar a fundo e olhar a longo prazo exatamente preço sobre lucro, assim, os números te saltam aos olhos perto do que ele entregava. Não estou dizendo que o que ele entregava antes do Covid vai voltar a ser, mas tem uma distorção muito grande, né? E eu acho que a tua frase matadora aí é que talvez empresas já consolidadas, líderes de mercado, sedimentadas, que entregam dividendos, que já têm seu capital aberto na Bolsa, pode ser excelentes oportunidades perto de tu ficar pegando 30 ações, 20 ações, num rateio absurdo, entendeu? De um novo IPO. Esse rateio aí me incomoda. E a questão da raiz, para mim, vai ser claramente um novo ciclo de rateio, né? Nós vamos operar rateio. E uma hora o operar rateio não dá certo também. É importante a gente falar essa questão do rateio, porque o IPO ele ocorre quando o mercado está aquecido, está consumindo, está aderente à emissão, ao IPO das empresas, acham interessante estar pagando um preço bacana, e a empresa vai lá, opa, peraí, estão pagando bem, vou colocar aqui as minhas ações no mercado. E aí, se o mercado está realmente aderente, ele está querendo de fato, o que ele vai fazer? Todo mundo que está no mercado, opa, eu quero. Se as pessoas enxergam que a empresa é interessante, vai ter um movimento, a empresa grande, não vai quebrar, não vai ser um mico, a empresa que já tem uma geração de caixa muito forte, isso é uma outra coisa muito importante lá, ela já gera resultados. É diferente do que aconteceu na OGX, que eu acho que é um caso clássico, que era uma empresa de PowerPoint. O Eike Batista fez uma belíssima apresentação. Vamos ser melhores e mais eficientes que a Petrobras. Vai ser como uma Petrobras, só que privada, sem interferência de governo, não sei o quê, porque a gente pretende, vamos, queremos. Era tudo assim, né? O futuro vai. E aí, furou o poço, não era água, né? Não era igual a Batalha Naval, a água não, tinha petróleo, mas tinha muito menos do que se esperava. Aí depois produz campo de tubarão martelo, um monte de campo lá e não está produzindo, e as ações, a expectativa quando virou realidade era completamente diferente. E empresas consolidadas como a Raizen, como a Redditor, ela já chega no mercado grande, ela já tem um resultado, você sabe que essa empresa não vai acabar, não vai derreter, ela tende a crescer. Só que qual o problema disso?
O IPO ocorre, relembrando, ocorre quando o mercado está muito aderente, quando o mercado quer essas ações. E aí, o que vai acontecer? Se todo mundo quiser, é uma empresa grande, consolidada, não sei o quê. Se todo mundo realmente quiser, acontece o tal do rateio. Eu vou reservar 500 mil, vou reservar 100 mil. Pô, mas se todo mundo reservar 100 mil, todo mundo reservar 500 mil, não vai ter para todo mundo. A empresa ela tem uma quantidade X que ela disponibilizou para o mercado de ações. E aí, todo mundo reservou um caminhão, ou reservou bastante, inclusive o pessoal que já é mais malandro, já sabe que vai ter o rateio, acaba reservando mais. Eu sempre fiz isso. Quando eu queria pegar, eu reservava 5 vezes mais. Eu quero 200 mil, eu reservo 1 milhão. Eu quero 100 mil, eu reservo 500 mil. Sempre fiz isso, pelo menos 5 vezes mais. Já aconteceu de eu reservar 10 vezes mais do que eu de fato queria. Por quê? Todo mundo reserva e aí, no final das contas, tem aqui uma demanda de 1 bilhão de ações, só tem 100 milhões para disponibilizar. Pô, se a galera reservou 1 bilhão e só tem 100 milhões, é 10%. Então, vai ratear entre todo mundo, aí depende do tipo de rateio, mas vamos dizer que seja de forma linear, vai ratear para todo mundo e você vai levar 10% que você pediu. Alguns rateios chegou, acho que a 2%, 1 e pouco por cento. Aí, no final das contas, você fez todo um estardalhaço, você estudou, fez não sei o quê, vou entrar nesse IPO, você vai levar 1 ou 2%. Então, esse crescimento na flipagem, por exemplo, primeiro dia subiu 30%. Às vezes, quase ninguém aproveita isso, porque você não tem quase o que vender. Ainda tem a questão do lock-up, né? Que acho que é importante também ser dito, que a gente tem o lock-up, que você pode fazer a reserva com ou sem lock-up, quando tem essa característica no IPO, aí é a empresa que determina. O lock-up é um período que você não pode vender. Você entra no IPO e aí você tem que, às vezes, segurar 2, 3 meses para poder vender, porque a empresa não quer a especulação com as suas ações. Então, o rateio, todo mundo tem que estar preparado e, às vezes, cria-se uma expectativa muito grande sobre o IPO, acontece um rateio grande, e aí cada um leva um pouquinho. O Reddor foi, para mim, clássico, porque eu fiz a live da abertura, né? Primeiro dia de negociação na Bolsa, e o rateio foi tão grande que foi mais um bate-papo, porque não tinha o que fazer. Quem reservou, acho que 3 mil, eu não me lembro, acho que o mínimo era 3 mil reais. Acho que levou 2 ações, 2 ou 3 ações. Falei, guarda isso. Guarda ele. O IPO abriu subiu acho que 10% ou 15% logo no início. Então eu falei, galera, guarda aí de recordação, porque não vai fazer diferença nenhuma. Vai ganhar o dinheiro para comprar um chocolate, um hambúrguer. Era isso, entendeu? Então, quando a empresa é boa, grande, interessante, acaba rolando muito, muito rateio. Sabe que quando tu falou aí do lock-up e da demanda, o que eu me lembrei? Que o rateio é diferente, né? Do lock-up para quem não faz com lock-up. Isso é importante a gente aproveitar e comentar aqui, né? Sim. Que normalmente quem faz lock-up, que fica 45, 60 dias, dependendo da regra, o rateio privilegia essa turma aí, né? Então eles têm um pedaço maior, aí tem todas as regras do IPO, tu lendo lá o prospecto, tu consegue entender melhor, mas o rateio, ele não é tão significativo nesse caso, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que tu comentou, que para mim é muito significante, é o tempo dedicado para te conseguir 50, 60, operar fracionário, né? Então, isso para mim, operar fracionário. Isso para mim Smart Fit foi um caso clássico. Tá aqui, eu tô com os números, ela subiu, o IPO foi dia 14 de julho, ela subiu 33%. Mas o rateio foi absurdo, entendeu? Foi um negócio assim, aí tu vai operar fracionário, eu não tenho nada contra, entendeu? Eu não tenho, mas eu, com a minha característica de investidora, eu prefiro me posicionar de uma forma melhor. E eu tive uma experiência, até conversando aqui, eu fui buscar, que eu tive uma experiência em fundos imobiliários de IPO. E tu vai te lembrar, eu entrei no IPO do TB Office, cota R$100. Eu nunca vi mais aquela diabo daquela cota R$100, entendeu? Porque nunca custou R$100, entendeu? Então, o que acontece, e é isso que eu acho que me incomoda um pouco, é que, por vezes, o pessoal que precifica, e daí tu tem as faixas, né? Lá, nós podemos até falar depois da Ryzen, eu tenho as faixas aqui, a Ryzen é de 740 a 960,
dentro dessa sorte, se tem muita demanda, qual é a lógica? Para que lado vai a gangorra? Vai para cima. E para cima, mesmo assim, a Smart Fit, com notícias na mídia de sócios discutindo balanço, não sei o que, me subiu 33%. Mira, uma coisa irracional, se tu for parar para pensar. Toda essa busca, toda essa notícia, quer dizer, uma coisa no escuro, tu tá olhando, quem está investindo nisso está olhando para frente, a reabertura da economia, porque as academias estão sofrendo demais. Então, quer dizer, todo o cenário não era tão positivo assim, a não ser os números da própria empresa. Então, me dedicar tanto tempo para estudar, para operar rateio ou fracionário, isso me incomoda, mas respeito. Estão aí as casas de análise, né? Os nossos colegas aí, analistas, que dão os relatórios dizendo cumpre, não cumpre. Então, é assim, praticamente, ler, fez sentido, beleza, tu lê o relatório, para mim é a coisa mais simples. Recebo o relatório, tá. Não vou me debruçar para ler, para não sei, entendeu? Eu faço uma análise, faz sentido para mim. Assim como eu tenho um IPO que eu vou estudar, né? Então, agora desses tantos aí, desses 8, 9 que tem até o início de agosto, tem um que eu vou me dedicar pelo negócio. Mas aí o negócio tem que me chamar atenção, entendeu? O business em si tem que me chamar atenção. A Raiz eu não vou entrar porque eu já sei que vai ser, nós vamos operar rateio, e isso tô fora. Eu particularmente tô fora, mas a turma quer saber da Raiz, hein? Sim, mas antes da gente falar dos próximos IPOs, eu acho legal disso que você falou do rateio, vou perder meu tempo para operar rateio. E assim, realmente não é desfazendo de quem vai operar no fracionário, mas todo mundo, quando faz a conta, vou reservar 3 mil. Você, sei lá, se mata, pega todas as economias, não, vou conseguir lá, vou reservar 3 mil. Que, vamos dizer que seja o mínimo, né? Depende de cada IPO tem média, suas né? características. O pessoal tem feito ali por mínimo 3 mil. Aí dá um jeito lá de arrumar uns 3 mil reais, bota lá e você, poxa, peraí, se subir 30% de 3 mil dá 900 reais, caramba, eu consigo ganhar 900 reais. De repente, eu não ganho 900 reais aí tão fácil. Você fez toda aquela engenharia. E aí você leva 2 ações, 3 ações. Aí, se a ação saiu a 10 reais, você vai ganhar 30%, você ganhou 3 reais. Você levou 3 ações, você ganhou 9 reais. Legal, valeu o quê? A experiência. Dependendo da corretora que você opere, se for uma corretora que cobre corretagem, você vai vender as 3 ações do fracionário e de repente você vai pagar aí 9 reais. O IPO não tem corretagem, mas na venda lá no secundário, na bolsa, você vai pagar. De repente, o que você ganhou, você vai gastar só de corretagem. Por quê? Porque o rateio foi muito grande. Então, não é menosprezar quem opera pequeno, eu acho que a maioria dos meus seguidores operam pequeno, mas quando você faz as contas, você está pensando assim, vou entrar com tanto, vou fazer, você já pensa, vou ganhar um valor assim, e aí quando o rateio é muito grande, o que você ganha é tão pequeno que não valeu o esforço nem para ninguém, entendeu? E quando a gente tem uma grande empresa falada na mídia, todo mundo conhece, geralmente o rateio é muito grande. Tá na mídia, e o IPO só acontece quando tem essas condições, de consegue estar na mídia, um monte de coisa, e aí não tem jeito. Tá? É assim que o mercado funciona há não sei quanto tempo, desde que eu me entendo por gente, é assim que o IPO funciona. Mas vamos falar dos próximos IPOs, os IPOs que já passaram, quem conseguiu entrar, entrou, quem não entrou, não entrou, já deu, já foi. O Multilaser é um que eu acho que já passou, já não dá mais para reservar, mas tem outros aí por vir. Eu tenho a cola aqui, na realidade, deixa eu até te falar, Multilaser, a precificação é hoje, tá? Então, na realidade... Mas já acabou o período de reservas. Acabou. Tanto a Multilaser quanto a Privalia acabavam hoje. Então, no fim do mercado, a gente deve saber qual é o valor que fechou, né? O book building deles. Book building. Mas, book building. Isso, processo. Dia 22 de julho são ambos esses IPOs, tá? Então, daqui a 2 dias eles estão, é o dia da Multilaser e da Privalia. Privalia. Privalia.
A de e-commerce, né? De roupa, enfim. Sabe que muita gente falava que a Lojas Renner iam comprá-los, né? Eu E, escutei esse papo. então, e aí eu não sei se não pode ser uma estratégia, não sei, tô especulando aqui, que pode ser deles abrirem o capital e depois ir lá e comprar. Não sei, entendeu? Captar, não sei o que vai acontecer, mas o interessante é que eles estavam na mira das lojas Renner também. Então eles tinham, hoje deve sair esses valores, mas o que a gente tem para frente? Unifique, que é de telecomunicações, tá? Que é a reserva até dia 22 de julho, tá? Com início dia 27. Então ele tem aí entre 8,41 e 10,49 é o preço. 2 de agosto até 27 de agosto, reserva. Isso. Ah, não, as reservas até 22. Até 22 22. de agosto. Agora de julho, perdão, julho. Então, daqui a 2 dias. 2 dias, perdão, eu estou pensando em agosto, mas é julho. 22 Não, de você falou julho. julho, eu falei agosto, porque eu achei que estava errado. Você falou certo. Você Não, falou certo. Ah, tá, então, ó, Unifique 22 de julho, Julho mais 2 dias. Traders, isso, Traders Club dia 23, e aí o range é de 9 a 11h25, o início dia 28. Então ainda, quem quiser, agora o que a gente vai falar dá para reservar ainda. Unifique até dia 22, Traders Club até dia 23, Armac, que é a locação e equipamentos de logística. Esse é um case bem interessante, porque é maquinário pesado, entendeu? Eles chamam a linha amarela. Não sei se tu já leu alguma coisa. Hoje eu dei uma olhada. Esse eu vou olhar com mais atenção, esse, porque é um segmento que a gente não vê muito. E aí me lembra da Vamo, né? Então entra a Vamo. É um segmento, assim, dependendo do tipo de obra, são obras que levam muito tempo para serem executadas, são valores significativos, demanda projeto, é diferente de um ciclo de compra por exemplo, de roupa. Uma coleção, dali a 2, 3 meses tem que pensar em outra coleção, tem um ciclo um pouco diferente. E a evolução da economia, o crescimento econômico, passa essencialmente por obra, por um monte de coisa. A gente precisa de muita infraestrutura, então é uma coisa que eu acho interessante. Telecomunicações não me agrada, eu sou da área de telecomunicações, então não me agrada, é um setor muito competitivo e as margens são muito baixas, é muito difícil, é complicado. Mas e os outros? Então, esse de telecomunicações eu até acho que essa hospedagem de site, enfim, é alguma coisa nesse sentido, tá? Então, A área do local web. O local web é fera nisso aí. Então, Traders Club e Armark tem reserva, a Armark, tá? Tem reservas até dia 23 de julho, tá? Com início propriamente dia 28 de julho, tá? Então, quem tiver interesse, entra em contato com sua corretora. Falando da Armac ainda, Mira, ela também pega siderurgia, ela loca, né, esses equipamentos para esse outro tipo, para o agro e para esse outro tipo que são a indústria mais pesada, vamos colocar assim. E isso me parece ser muito interessante, porque o agro é um absurdo que o agro vem trazendo de oportunidades, então é um case aí para se estudar. Então, depois tem Brisanet, tá? Que é outra de telecomunicações, que dá para reservar até dia 26/7, com início dia 29 de julho. E, por fim, a Ryzen, que é bem interessante o ticker dela, que é a Raiz 4, né? Então, para quem não sabe, né, mas tu vai comentar, uma joint venture entre a COSA e a Shell, né? Então, isso aí tu vai esmiuçar um pouco mais. As reservas até o dia 2/8. Qual é o range de preço, né? De 7,40 a 9,60. Então, até 2/8 tu reserva, o início dia 5/8. Então, essas são as próximas aí, e a Multilaser é amanhã. Multilaser, o IPO é amanhã, foi precificado em 23,50. Eu acho que assim a gente... Amanhã é o primeiro dia de negociações de Multilaser. Vamos ver se sobe, se cai, para onde que vai. E os 3 últimos que tivemos foi
Trestentos, né, que é insumos agrícolas, ela teve um IPO de 12,25 no dia 12 de junho, e já caiu 4%. A Smart Fit, 14 de julho, teve uma alta de 33%, e a Companhia Brasileira de Alumínio começou dia 15 de julho e teve uma alta de 3%. Foi precificado em 11,20, está 11,49 por enquanto. E, peraí, amanhã é desktop e dia 22, desculpa, é a Multilaser. Amanhã é desktop, me confundi. Então, recapitulando, amanhã desktop e dia 22 Multilaser e Privale. Então, esses são os próximos IPOs para o povo interessado. Daí. Desses que vão ocorrer, que eu acho que deve ser interessante, é essa de aluguel de equipamentos. Essa aí acho que é um case que vale a pena olhar. Raizen é uma empresa gigante. Se ela for precificada ali pelo meio da faixa, eu estava conversando com o Daniel Nigri, ele acho que vai até fazer um relatório sobre Raizen, e acho que ela vai ser precificada ali em torno de 70 bilhões de valor de mercado. Você falou, é uma venture entre Shell e Cosan, e é uma empresa gigante, ela tem um faturamento, acho que de 2,2 bi, o lucro dela, e com algumas aquisições, algumas outras coisas que ainda não entraram, deve ir para casa de 2,7 a 2,8 bi. E aí, vale a pena? Primeira coisa, eu acho que vai ter um rateio gigante, porque o mercado já conhece, empresa enorme e um monte de coisa, então eu acho que já vai ter um rateio gigante. Agora, falando da empresa, eu acho que não está barato. Por quê? Porque se a gente usa aquele múltiplo, o preço sobre lucro, quanto ela vai valer sobre o lucro que ela é capaz de dar? Se ela for avaliada aí, se ela for realmente avaliada em 70 bi, tendo um lucro aí na casa de 2 bi, dá um PL de 35, né? Um preço sobre lucro de 35. Se for ali, se ela tiver um lucro aí de repente um pouco mais, depois das aquisições, das outras coisas, as últimas coisas que ela fez, em torno de 2,8, 2,7 a 3 bi, já melhora, a gente vai ter um PL ali perto de 30, alguma coisa assim. Quanto mais o mercado aceitar pagar nela, maior vai ser o preço, pior vai ficar esse número. Então, eu acho que não está barato, o mercado está precificando uma empresa que vai ter crescimento, e eu acho que tem oportunidades com PL bem abaixo, entendeu? Então, precificando e acreditando que a empresa vai crescer pra caramba. Mas essa já é uma empresa grande, consolidada. Tá? Será que ela tem essa capacidade de crescimento tão grande? O PL também consegue mostrar essa expectativa, né? Qual a expectativa que o mercado tem? É diferente da expectativa que o mercado tem numa instituição financeira. Só que eu acho que a gente tem mais oportunidades, por exemplo, em elétricas, que estão apanhando aí com a crise hídrica, do que em outras empresas que estão na moda. Tá? Eu acho que Raizen está cara, mas independente disso, eu acho que vai ter um rateio tão grande que quem acha que vale a pena pagar vai levar pouco, quem acha que não vale a pena pagar e não entrar também não vai fazer tanta diferença. Eu acho que esse outro IPO aí dessa empresa de locação de equipamentos que é um case que pode ser estudado, porque não é tão famosa, não é tão comum, talvez não tenha um rateio tão grande, e essas outras aí, nenhuma delas me interessou. Alguém botou, a Renata Veloso botou aqui que parece que Traders Club, eu acho que desistiu por enquanto do IPO, acho que deram uma segurada. De repente, o mercado não comprou o case, não comprou a ideia, porque o Traders Club é uma plataforma tipo Trademap, tem conteúdo, é isso. E tu viu quem é o concorrente novo deles? Não. A turma do Barsi. O Barsi lá, né? A filha, né? A Luísa. A Luísa. Isso aí. Eles criaram lá o AGF Plus. Então, o AGF Plus veio diretamente combatê-los, né? Então, honestamente, eu até levantei tudo que estava rolando aqui hoje, eu não vi que o Traders Club tinha desistido. Eu li uma outra, qualquer coisa que cancelou, tipo, 2 dias antes. Eu vi aqui no chat, eu também não vi nada na internet, não. A Renatinha que colocou aqui no chat. Botou aqui, eu também não vi nada, também fiquei surpreso. Mas, assim, faz até sentido, porque o Traders Club foi criado outro dia, não tem muito tempo.
ficou baseado em rede social, principalmente o Instagram, lá, e aí a gente pensa assim, qual o diferencial competitivo? Aí tem o livrinho aqui do velhinho de Omaha, o Warren Buffett, que é a análise de balanços do Warren Buffett, um livro fininho, gostoso de ler, e ele fala o livro inteiro que é diferencial competitivo de longo prazo. É basicamente isso. E aí ele destrincha cada linha ali do balanço, procurando diferenciais competitivos em cada uma das linhas. E aí quando você fala assim, qual o diferencial competitivo de determinado serviço? Por que ele vai existir daqui a 10 anos? Por que eu vou investir? E por que não vai ser suplantado por outro serviço? Como você falou, minha amiga Luísa lançou o serviço lá. É um pouco diferente, porque o Traders Club é muito voltado para trade e o AGF tem lá preço justo, tem umas outras coisas pensando mais no investimento de longo prazo, carteira previdenciária, mas você já tem o serviço. Da mesma maneira que você tem o serviço do Valor Invest, do TradeMap, que eu conheço lá o Massoud, o pessoal do TradeMap, tem uma série de informações. Então, até onde vai ter aí alguma coisa um diferencial competitivo de longo prazo? É isso que a gente tem que pensar, e não o TradeMap, qualquer empresa, a gente tem que pensar, o que vai fazer diferente? Eu, por exemplo, a Melius foi uma empresa que de cara assim eu não achei interessante. Eu não investi, não entrei no IPO e ela bombou. Por quê? Porque ela deixou de ser uma coisa e foi para um ramo mais financeiro, e aí você olha, peraí, tem uma outra perspectiva, o case mudou e se tornou mais interessante, entendeu? Agora, olhar simplesmente aquele negócio ali, se não mudar daquele jeito, para mim a Melius não fazia muita diferença, não era interessante. Ela mudou o negócio, aproveitou o dinheiro do IPO para investir, para se transformar numa fintech, ir para o setor bancário mesmo. Aí sim ficou interessante. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Vai investir no longo prazo? Vai ter quais os diferenciais competitivos, qual o segmento, qual o setor, onde que está inserida essa empresa, e aí sim vale a pena carregar. Agora, no curto prazo, é flipar. Reservou para vender no primeiro dia. E se a empresa tem muita procura, como a Raizen vai ter um rateio gigante. A gente vai ficar elocubrando, né? Não, vale a pena, não sei o quê, olha os números e no final das contas você reserva, leva meia dúzia, perdeu mais tempo do que outra coisa estudando a empresa. Exatamente, os 3 mil lá, o mínimo, tu vai sair com 3, 4 ações, é isso que nós vamos ver no futuro, né? E inclusive falando do Traders Club, sei lá, 5, 6 meses atrás eles captaram no privado 400, 500 milhões. Então daqui a pouco eu não sei até onde esse dinheiro vai para quem, né? Porque quem eu mostrei aqui que realmente teve números múltiplos, assim, exponenciais de crescimento em IPO foi quem reinvestiu na própria empresa, né? Então, esses cases saíram comprando empresas, melhorando seu negócio, ampliando o portfólio, ganhando market share, esse tipo de coisa que interessa para a gente que é investidor. Não estou dizendo que a Raizen não vai, talvez não seja o melhor momento para entrar nela no IPO. Basicamente é isso, né? Porque aí depois tu vai ter, e eu acho que vai ser um bom momento, assim, começaram a sair os resultados trimestrais, então a gente começa também a ver um pouco de temperatura de alguns setores, né, Mira? Eu acho que isso também é interessante, que a gente vê, tu tinha comentado de energia, saiu, não, energia agora no final acho que hoje saiu, não sei. Saiu hoje o resultado, né? Não olhei. Os números foram bem interessantes aí, quem investe na empresa, eu acho que vale dar uma olhadinha, então agora vai começar, então a gente vai ver o que realmente, né, o que vem aí com os trimestrais, mas é uma questão também de se sentir à vontade, entender o negócio e querer apostar. Eu só acho que muitas vezes o IPO a gente destina um dinheiro que acaba perdendo uma oportunidade para rateio. Basicamente é isso, né? Tu pega lá os teus 3 mil, que nem tu citou, teu 3 mil lá, juntou tudo, vou entrar no IPO, ganhei R$50. E aí os outros 2.950, o que tu fez? Eu não pensei no que eu vou fazer. Entendeu? E você falou assim, não, de repente a Raizen não é o melhor momento, ou mesmo que seja o melhor momento para entrar, eu acho que vai levar tão pouco que o momento do IPO vai ser indiferente, porque deve ter um rateio, eu acredito que seja um rateio grande e no final das contas não vai mudar muita coisa.
Tem, aqui no chat tem um comentário muito relevante do porquê de Cash 3 ter subido tanto, Amélios. Foi porque ela contratou a Melissa Orlandi Nunes, também conhecida como Finanças Comel, que também é mineira. Ela trabalha lá no dinheiro que pertence ao Amélios. É por isso que a Amélios sobe tanto, porque tem uma mini-mira de peso lá. Mini-miras estão por todo o mercado financeiro. O Caio está lá na Itaú Corretora, todo mundo. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar com conhecimento, tá? O que é fundamental nesse mercado, né? E não esse oba-oba aí que tem, né? Esse é o disclaimer, né? Vamos dar um disclaimer aqui, Mira, antes de começar, né? Vamos dar um disclaimer. Pelo amor de Deus. Isso aí eu acho que o mercado hoje em dia está precisando demais, né? Entendeu? A gente consegue conversar sobre empresas, dizer o que a gente pensa, o que a gente acha, onde a gente vê potencialidade, com uma coisa mais fundamentada do que essa é minha opinião pessoal e tal. Entendeu? Com certeza, né? Acho que o mercado está precisando disso. Vamos evoluir, e por isso que ter analistas CNPI é tão importante. Mel também já passou na prova técnica lá do CNPI, já está tirando o CNPI também. Então, eu acho que é importante esse bate-papo. Gi, já tem mais de 1 hora de live. Eu acho que a gente falou de tudo que era importante. Faltou alguma coisa? Acho que a gente falou do passado, do presente, do que está por vir, o que a gente acha, onde pode ter algum tipo de oportunidade. Acho que a gente conseguiu falar de tudo, né? Maravilha, eu acho que fechamos aí com o histórico e até com todo esse estudo aqui que eu fiz. E quando eu tiver coisas novas aí, eu converso contigo para a gente apresentar, porque daqui a pouco é bom fazer estudos, né? Porque a gente acaba conhecendo, se aprofundando e a gente sai daquela superficialidade, né? Então a gente se dedica um pouco mais para entender as empresas e também o que elas fazem, né? Então, pessoal, estudem, leiam os relatórios aí que os nossos colegas analistas analisam aí dentro das suas casas de análise e tirem suas próprias conclusões. Muito obrigada pelo convite, pelo esse papo gostoso. É sempre bom compartilhar conhecimento. Com certeza. Obrigado a você pela disponibilidade, pela presença. Galera, beijos, abraços para todos. Beijos e tchau. Até a próxima. A live vai ficar salva, tá? Para quem ficou perguntando, vai ficar salva. Beijo, beijo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.